Olá, pessoal! Na aula de hoje a gente vai falar sobre alguns conceitos relacionados a processos e gerência de processos. Bom, então eu vou dar para vocês a definição do que seria um processo, falar sobre a estrutura organizacional de um processo dentro de um sistema operacional, o que a gente considera como um ciclo de vida de um processo, os seus estados, como é feita a criação, um processo que a gente chama de escalonamento e como é que finalmente um processo é terminado. Então, qual é a definição de processo? Muitas pessoas associam processo a um programa, certo? Um programa é um processo e um processo é um programa. Na verdade, tecnicamente, um programa é uma estrutura estática da combinação do conjunto de instruções e dos dados de uma aplicação. Então, quando a gente trabalhava lá em arquitetura de computadores com aplicações em linguagem MIPS, né, a gente via que tinha memória de dados, tinha memória de instruções. Aquele conjunto de bits estático que forma a memória de dados e a memória de instruções, aquilo é o programa em si. E aquilo fica estaticamente armazenado no disco ou na memória principal até o momento que são executados. Quando eles são executados, aí sim eles se tornam um processo. Para quem já estudou linguagem de programação, o paradigma de orientação a objetos é similar à relação entre uma classe e um objeto. Uma classe é a definição estática do que é a instância daquilo ali, que no caso se torna um objeto. Então, isso é um programa. Aqui a gente vai lidar muito com os processos. Então, toda vez que eu falar de um processo, tenham em mente que eu estou me referindo à instância dinâmica das instruções e dos dados. Então, o processo é uma entidade ativa, no fim das contas. Então, os processos são o programa, ou seja, o conjunto de instruções e de dados, mais algum identificador que faça com que o sistema operacional seja capaz de identificar unicamente aquele processo. E entendam isso com o seguinte exemplo. Você pode abrir duas instâncias diferentes de um programa. Vamos pensar no Google Chrome, por exemplo. Eu posso abrir duas janelas do Google Chrome. Aquilo significa que são dois processos, certo? Mas ambos esses processos se originam no mesmo conjunto de instruções e de dados iniciais, certo? Mesmo assim, o sistema operacional precisa atribuir a cada uma dessas duas janelas, que são dois processos diferentes, dois identificadores de processo diferentes. Além disso, esses mesmos processos eles podem ter um conjunto de entrada e saída diferentes, e eles também vão ter um estado de um processo diferente. Daqui a pouco, quando a gente fala sobre estados, eu vou retomar isso daí para exemplificar para vocês, tá? Então, dois processos podem executar instâncias diferentes do mesmo programa, como eu dei o exemplo. Isso inclui, além de outras coisas, também o contador de programa, ou seja, eu posso ter duas execuções de uma janela de Google Chrome, mas mesmo dentro do conjunto de instruções no qual eles estão executando, eles podem estar em pontos diferentes. Lá na disciplina de arquitetura de computadores, a gente viu que existe um registrador específico para isso, chamado contador de programa, que identifica onde é que está o endereço, né, qual é o endereço, de onde está localizada a próxima instrução a ser executada. Se eu tenho dois processos distintos, eles têm dois PCs, os dois contadores de programas, distintos também. Okay? É importante que vocês entendam essa noção. Eu tenho também outras coisas como a pilha e seções de dados, principalmente seções de dados de instâncias dinâmicas, por exemplo. Então, esse desenho que vocês estão vendo aí, possivelmente vocês já devem ter visto em disciplinas como ITP, tá? Onde isso daqui é a estrutura de um processo dentro da memória, ou seja, um programa que foi instanciado e está em execução na memória. Aqui vocês estão vendo lá embaixo, onde está escrito text, vocês se lembram que tudo que a gente fala que é text está relacionado às instruções do programa. Logo acima dele tem a região de dados estáticos e dados globais, e aqui eu tenho a minha heap. Para quem não lembra, a heap é a região de dados dinâmica da minha aplicação. E a heap ela vai crescendo, percebam que aqui embaixo tem o endereço menor, né, o endereço 0 até o endereço maior, o máximo, e a heap vai crescendo nesse sentido. Do outro lado eu tenho a minha pilha. A pilha ela cresce, digamos assim, no sentido contrário, ela ocupa endereços do maior até o menor. Observem que uma questão clara que pode acontecer aqui é à medida que eu vou enchendo minha pilha, e lembre-se que pilhas
elas vão acumulando dados, né? Eu vou acumulando dados na minha pilha por diversas razões. Algumas delas se relacionam, por exemplo, à chamada de funções. Toda vez que eu chamo uma função, eu coloco os operandos que eu passo para aquela chamada de função, eu empilho aqueles operandos. E quando ela me retorna um valor, eu também empilho aquele valor. Então a pilha vai crescendo, e à medida que eu vou instanciando dados dinâmicos, a heap também vai crescendo. O que pode acontecer é que a pilha pode encontrar a região de heap. Quando isso acontece, a gente tem o famoso erro Stack Overflow, né? Que é um estouro de pilha, certo? Então isso é a estrutura de um processo. Bom, então agora a gente já sabe que processos são programas em execução e é assim que o sistema operacional enxerga eles. Então existem diferentes tipos de processos. Processos do usuário, processos do sistema operacional e processos auxiliares. Quando eu digo do sistema operacional, estou me referindo ao kernel do sistema operacional. Existem programas auxiliares que ficam em constante execução, que a gente chama de daemons, tá? Daemons. Além disso, tem os programas utilitários do sistema operacional que eu mencionei na última aula, né? Como, por exemplo, o Windows Explorer, por exemplo, ele não é o sistema operacional, ele é um utilitário do sistema operacional. Quando eu abro um prompt de comando, aquilo não é o sistema operacional, é apenas um utilitário de interface de comandos do meu sistema operacional, certo? Então, esses processos precisam ser diferenciados dessas diferentes maneiras, tá? Quando eu digo que um processo é de um usuário, o sistema operacional identifica de cara o dono daquele usuário, o dono daquele processo como usuário. É claro que disso eu estou falando, pessoal, se o sistema operacional, como os sistemas operacionais modernos que a gente encontra hoje em dia, se enquadra na categoria de um sistema operacional multiusuário. Lembra que a gente falou isso na última aula, né? Eu tenho sistemas multiusuários, onde múltiplos usuários são capazes de instanciar diferentes processos, e eu tenho sistemas operacionais monousuários. Obviamente, hoje em dia, é muito mais comum a gente ter sistemas operacionais multiusuário. Ok, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente chama de ciclo de vida dos processos. Os processos, eles são instanciados, é quando o sistema operacional carrega as informações de instrução e de dados de um programa e coloca na memória principal e atribui a ele identificador, dados de entrada e saída, etc. Quando isso acontece, eu tenho a criação do meu processo. Então os processos têm começo, meio e fim, né? A sua criação é o seu início. Então o que eu vou mostrar para vocês aqui é um modelo de 5 estados de um processo. Isso é um modelo muito comum, embora nem todos os sistemas operacionais implementem esse tipo de modelo de 5 estados de um processo. Existem sistemas operacionais que implementam estados de processos bem mais simples, tá? É importante que fique claro nessa hora, pessoal, que quando eu estou mostrando essas soluções mais modernas, que a gente chama sistemas modernos, sistemas operacionais mais elaborados, isso não significa dizer que sistemas operacionais mais simples não existam ou simplesmente façam parte de sistemas legados. Eu posso ter sistemas operacionais que ocupem 1 KB, por exemplo. Eles podem ocupar sistemas extremamente simples, sistemas embarcados, sistemas de controle de funções domésticas. Eu tenho pequenos aparelhos, como esses aparelhos que controlam funções de casa, como fechaduras eletrônicas, lâmpadas eletrônicas. Eles terminam tendo uma implementação de algum sistema operacional. Esse sistema operacional não precisa ser um sistema operacional extremamente rebuscado ou complexo, como Windows, Linux ou OS X. Não precisa ser um sistema operacional complexo como esse, ele pode ser um sistema operacional mais simples. A decisão de qual modelo utilizar no que diz respeito ao estado de um processo nada mais é do que uma decisão de projeto do projetista do sistema operacional. Ok? Ele vai escolher algum modelo que se adeque suficientemente ao sistema operacional que ele vislumbra utilizar, né? Vislumbra conceber. Então aqui vocês estão vendo esse modelo de 5 estados. Então eu tenho a criação de um novo processo, tá? E quando o processo ele é criado, ele pode ser admitido e ser colocado no status de pronto. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso, tá?
Mas quando um processo é criado, não necessariamente significa que ele está pronto para executar. Significa apenas que ele foi, a instância do programa de instruções e dados foi de fato alocada na memória, mas ele não necessariamente está entre os processos que, neste momento, podem executar. É preciso fazer uma série de verificações para saber se tudo que aquele processo precisa para executar encontra-se disponível para ele. Tipicamente a gente se refere a isso como recursos. Só que recurso é uma palavra realmente genérica, né? Mas eu vou dar um exemplo. Recursos podem ser simplesmente um arquivo que o processo está precisando abrir. Digamos que você está instanciando uma aplicação do Word e o Word você abre de forma que ele quer editar um arquivo. Mas pode ser que esse arquivo não esteja disponível por vários motivos. Pode ser que esse arquivo esteja em um outro computador da rede que nesse momento você não tem acesso. Pode ser que esse arquivo esteja travado de posse de um outro processo que não liberou ainda esse arquivo. Pode ser que esse arquivo esteja danificado e aí ele não possa abrir esse arquivo, certo? Então eu preciso verificar, na verdade o sistema operacional precisa verificar se o processo recém-criado está com todos os recursos que ele precisa para poder executar. Quando ele tem todos esses recursos disponíveis, ele é considerado admitido e passa para o estado de pronto, como vocês estão vendo aqui. Uma vez que ele está no estado de pronto, ele tem a possibilidade de entrar em execução. Entrar em execução é, como o nome diz, é ser executado pelo processador. É de fato o processador começar a executar as instruções daquele processo. Então, ele é escolhido para ser executado. Quem é que escolhe ele para ser executado? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Uma vez que ele está em execução, dependendo do sistema operacional, ele pode ser deixado para ser executado e só terminar sua execução, né, só deixar a execução do processador, quando ele de fato voluntariamente abdicar dessa execução. Mas a verdade é que sistemas operacionais hoje em dia, muitas vezes, eles usam um processo de preempção, onde eles tomam da CPU, tomam do processo o controle da CPU. Então ele está em execução aqui e ele pode ser finalizado. Quando ele é finalizado, gente, ele passa para um status de encerrado. Quando ele é finalizado, significa que ele simplesmente terminou o que tinha que fazer. Ele chegou lá no final do conjunto de instruções, que é o algoritmo, né, que é o conjunto de instruções daquele programa, no caso, aquele processo. Então, se ele chegou até o final, terminou corretamente, foi encerrado e pronto, certo? Entretanto, durante a execução, pode ser que o processo seja retirado da CPU por alguns motivos. Por exemplo, ele pode estar demorando demais na CPU e o sistema operacional quer dar vez para um outro processo que está querendo executar. Ou pode ser simplesmente que ele esteja esperando um recurso que ainda não está disponível, que tornou-se indisponível na hora da sua solicitação. Por exemplo, naquele exemplo que eu falei do Word, pode ser que você abra o Word, trabalhe em algum outro arquivo e de repente você quer abrir outro arquivo. Quando você solicita a abertura de outro arquivo, pode ser que aquele arquivo não esteja disponível. Mas na maioria das vezes, quando é feito um acesso a um disco rígido, o sistema operacional de cara tira o processo. Porque acesso ao disco rígido, conforme a gente viu na nossa disciplina de arquitetura de computadores, demora muito tempo. Então, é oportuno que esse processo saia de execução do processador, enquanto espera que o arquivo seja lido do disco rígido e um outro processo entre. Enfim, independente dessa situação, se o processo precisar sair do processador e não foi finalizado ainda, ele passa para um status de interrompido, ou se ele está esperando um recurso, ele fica num status de espera. Então ele pode ser ou interrompido ou em status de espera. Qual é a diferença entre essas duas setas aqui? Quando ele é interrompido, significa que ele estava pronto para continuar e queria continuar. Mas o sistema operacional resolveu retirar ele do processador. Mas ele está pronto. Então por isso que ele vem aqui para o status de pronto. Tudo que ele precisa, ele tem. Quando ele não tem tudo que precisa, então ele vem para um status de espera, tá? E fica esperando algum evento de entrada e saída, por exemplo. Tá?
Quando esse status de entrada e saída é resolvido, ou seja, no meu exemplo, o arquivo do Word finalmente é lido do disco rígido, ele não imediatamente volta para a execução, não. Ele vai para o status de pronto, porque é isso que acontece. Ele está pronto para executar e agora ele tem todos os recursos que precisa. Ok? Ele não imediatamente volta para o status em execução. Ele precisa ser selecionado, olha aqui o que eu coloquei no meio. Ele precisa ser escolhido para ser executado. Ok, pessoal? Então esse é um modelo de 5 estados de um processo. Então vamos entrar em alguns detalhes sobre esses estados, tá? Vamos falar, por exemplo, da criação de um processo. Quando um processo é criado, o sistema operacional cria o que a gente chama de PCB. PCB é o bloco de controle do processo. Process Control Block, tá? E ele contém várias informações do processo. Algumas principais delas estão listadas aqui, tá, pessoal? É o estado do processo, por exemplo. É uma informação importante. Se o processo está pronto, está em execução, está em espera, foi encerrado, isso tem que estar registrado em algum lugar. O contador de programa, ou seja, em que ponto das instruções ele se encontra. Registradores da CPU, lembram lá da nossa disciplina de arquitetura de computadores que quando a gente pausa um processo, pausa a execução, eu tenho que gravar todo o status. Lembram lá do nosso simulador Mars, né? Eu tenho que gravar todos aqueles estados daqueles registradores, quais são os valores que estão ali. Caso contrário, vai ser um desastre, né? Eu vou recuperar vou voltar a executar e os valores dos registradores vão estar todos alterados. Eu não quero isso. Não. Então eu tenho que guardar as informações dos registradores da CPU. Eu guardo também informações de escalonamento, ou seja, informações pertinentes a saber se aquele processo vai ser executado agora ou não. Coisas como prioridades, será que esse processo é prioritário ou não? Os ponteiros de filas de escalonamento, quando a gente fala sobre escalonamento, vocês vão ver que existem diferentes filas de escalonamento que dão aos processos prioridade ou não, vez ou não, na hora de executar. Informações de gerenciamento de memória, onde é que estão os arquivos, né? Não, desculpa, gerenciamento de memória, onde está alocadas as partes daquele programa, né? Então, partes do programa podem estar em disco, podem não estar, podem estar alocadas na memória principal e eu preciso saber onde é que estão essas partes. Informações de contagem de tempo de uso de CPU, isso é importante quando a gente quer fazer um escalonamento e quer dar um tempo igual para todos os processos. Informações de status de entrada e saída, ou seja, aquele processo fez alguma solicitação de entrada e saída, sim ou não, ela está pronta, sim ou não. E algumas outras informações também pertinentes, certo? Então, a criação do processo é o momento do início da sua execução, então eu associo recursos ao processo, eu tenho um identificador único, que vocês vão me ouvir falar muito, referir a esse identificador único como PID, certo? PID é o Process ID, o identificador de processo. Então todo processo tem um PID, que identifica ele unicamente no sistema. E é caracterizado por esse número inteiro, é simplesmente um número, tá legal? Então associo ele como um programa, com um determinado programa, quer dizer, e eu registro o processo na tabela de processos. O sistema operacional tem que manter uma lista de quais são os processos que estão em execução. Como é que eu crio um processo? O processo ele é criado através de uma chamada de sistema, lembra que eu falei na última aula sobre chamadas de sistema, que são algumas das principais funções de um sistema operacional, principalmente no que diz respeito à gerência de processos. Então, o sistema operacional fornece uma série de funções que lidam com gerência de processo. Uma delas é o fork, tá? Que é utilizado no Unix. No Windows 32 a gente usa um similar ao fork que se chama create process. Então, aqui nessa tabela vocês estão vendo alguns exemplos de chamadas de sistema que se relacionam a controle de processo. É o que eu estou destacando aqui. Outras chamadas de sistema se referenciam a outros tipos de funções do sistema operacional, como manipulação de arquivos. Eu tenho funções para criar arquivo, ler arquivo, escrever, fechar, manipulação de dispositivos externos, comunicação e assim por diante. A gente vai ver algumas dessas chamadas de sistema conforme a gente for chegando nos assuntos referentes a elas ao longo da disciplina, tá legal? Por enquanto a gente vai focar nessas primeiras aqui, ó, que são fork, exit, wait.
todas elas relacionadas ao controle de processo. Então, quando eu inicio o computador, o SO ele cria vários processos do próprio sistema operacional, que tem um certo grau de prioridade e executam em um certo espaço de memória destinado exclusivamente para o sistema operacional ou protegido para o sistema operacional. No Unix, por exemplo, quando se inicia uma sessão, o SO cria um processo init, o primeiro processo. Por isso que o PID dele é 1. Quando eu tenho um processo que o PID é 1, ele é o processo inicial do meu sistema operacional Unix. Lembrando que toda vida que eu falo sistema operacional Unix, tá, pessoal? O Unix, ele é um sistema, é baseado no sistema operacional no qual se baseia o Linux, por exemplo, e todas as distribuições Linux, tá? Múltiplos processos de escalonamento, então eu tenho a necessidade de mudança de contexto entre processos. Quando eu preciso trocar a execução de um processo, então eu estou executando um processo num processador e eu preciso retirar aquele processo para colocar outro, eu preciso fazer uma interrupção e uma mudança de contexto. A gente já viu isso lá em arquitetura de computadores. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso salvar o estado do processo no PCB, no bloco de controle de processos. Eu preciso carregar o status do novo PCB, do PCB do novo processo que vai executar, tá? Que isso é resultado de uma interrupção. Se eu vou voltar com o processo anterior, eu tenho que salvar o status do que está executando nesse momento e recarregar o status do processo que estava em execução. É muito similar a quando a gente estava falando sobre interrupção, né? Mecanismos de interrupção lá na disciplina de arquitetura de computadores. Salvo o contexto, retomo o contexto. Falando de escalonamento, tá, pessoal? Quando a gente fala de escalonamento de processos, e aí a gente vai falar mais sobre conceitos de escalonamento mais lá na frente, tem algumas aulas ainda nessa unidade, tá? Existem o que a gente chama de filas de escalonamento de processos. Então existem filas de jobs, processos sendo executados, né, o conjunto de todos os processos do sistema. Fila dos processos prontos, ou seja, aqueles que já estão todos residentes na memória, e tem todos os recursos, estão prontos para executar. E a fila de dispositivo, tá? Que é o conjunto de processos que estão esperando por algum dispositivo de entrada e saída. Solicitaram acesso à leitura do teclado, solicitaram exibir alguma coisa no vídeo, solicitaram ler alguma coisa do HD. Então, todos os processos que solicitam isso estão aqui, certo? E existe migração de processos entre as várias filas. Então, digamos que eu tenha um processo que ele está pronto para precisa ser criado, né? Foi criado, ele entra na sua fila de jobs. Então é um processo que tem uma grande chance de ser instanciado e executado na memória, né? Só que ele precisa de um conjunto de recursos, né? Como eu já mencionei, arquivos, dispositivos, o que é que seja para executar. No momento que ele consegue isso, ele entra na fila de processos prontos, certo? E aí, na fila de processos prontos, eu tenho um escalonador que vai dizer quais são os processos que vão ser executados. Se ao longo da sua execução, esse processo requisitar acesso a um dispositivo de entrada e saída, ele vai passar a integrar agora a fila de dispositivos, esperando ter acesso ao dispositivo. Por que eu preciso de uma fila de dispositivos? Porque pode ser que mais de um processo queira ter acesso ao disco rígido. Então, de novo, eu preciso criar uma nova fila para atender esses processos de acordo com as solicitações que eles fazem ao disco rígido, certo? Então eu tenho três filas, uma fila de todos os jobs, todos os processos no sistema, todos os processos que estão prontos e todos os processos que precisam ter acesso a um dispositivo de entrada e saída. Ok? E o sistema operacional, né, na forma do escalonador, precisa gerenciar todas essas filas. Então aqui tem um exemplo, eu tenho uma fila, né, implementada através de uma lista, tá? E aí eu tenho a ligação aqui para o primeiro elemento da minha lista, que conecta com o segundo e assim por diante, certo? Então o sistema operacional gerencia dessa maneira. E percebam aqui que ele mostra essa gerência, essas informações, todas relacionadas ao meu PCB. Ou seja, não basta eu saber qual é o PID do meu processo. Eu preciso ter todas as informações do meu processo. Todas as informações contidas lá no bloco de controle do processo que a gente mencionou anteriormente. Certo? Então aqui eu tenho
a fila de prontos, que estão prontos para ingressar na CPU para execução e terminarem, é isso que significa essa seta que está aqui. De repente, durante a execução, aquele processo precisa fazer acesso a um dispositivo de entrada e saída, por isso que eu tenho essas setinhas aqui, ó, que vão para alguma interrupção. Ele tem uma interrupção de entrada e saída, passou muito tempo executando, então o sistema operacional tira ele de lá. Ele parou para criar um novo processo, ou ele está esperando por uma interrupção. Todas essas situações podem acontecer. Quando elas ocorrem, significa que aquele dispositivo, aquele processo precisa parar sua execução, tá? Então eu tenho um escalonador de longo prazo, né? Não confundam isso, tá? Eu falei aqui das filas que existem. Quem é que manipula essas filas? São os escalonadores. Eu tenho um escalonador de longo prazo, tá? Ou escalonador de jobs, que seleciona quais processos são trazidos da fila de processos para a fila de processos prontos. Eles podem virar processos, eles viram processos quando o escalonador de longo prazo diz: você vai virar um processo agora, porque você está pronto para ser executado. O escalonador de curto prazo é um escalonador que seleciona qual processo vai ser executado a seguir e aloca uma CPU para ele. Perceba que eu preciso de dois escalonadores, principalmente porque eu preciso ter algoritmos diferentes para definir quem são os processos que podem entrar na fila de processos prontos, né? Que tem um conjunto de critérios completamente diferente dos critérios que são usados pelo escalonador de curto prazo para dizer qual é o processo que efetivamente vai ser executado. Tá legal? Então, eu tenho esse escalonador intermediário. Eu tenho de longo prazo, curto prazo, e agora eu tenho um escalonador também intermediário, tá? Que ele faz com que alguns processos, por questões de temporalidade, por exemplo, saiam da CPU e vão para a fila de prontos, e outros processos vão para a CPU. Então, o escalonador de médio prazo, ou escalonador intermediário, tá? Ele cuida para que os processos sejam igualmente atendidos pela CPU. Então, o processo, quando ele está em execução, então ele basicamente tem dois modos de operação. Ou ele está em seu ciclo de processador, ou no ciclo de entrada e saída. Então, ele é CPU-bound ou I/O-bound. Todos os processos, eles seguem essa natureza, tá? Eles fazem um monte de execução de instruções, que é isso que vocês estão vendo aqui, ó. A gente chama de CPU burst, tá? Ou seja, uma rajada de instruções sendo executadas. E em um determinado momento, eles esperam por um dispositivo de entrada e saída. Então, naquele nosso exemplo do Word, tá? Ele faz uma sequência de execução de instruções, faz um monte de coisa, mas em algum momento ele tem que parar para poder fazer acesso à entrada e saída. Digamos, para gravar temporariamente aquilo que você está digitando no seu arquivo, tá? Então ele para a sua execução de instruções, diz: preciso ter acesso ao disco rígido. E aí é quando o escalonador tira ele de lá para colocar um outro processo. Quando ele volta, beleza, ele volta a executar um monte de instruções de novo, até que ele precisa parar novamente para fazer acesso a um dispositivo de entrada e saída. Então os processos estão constantemente trocando entre estarem executando e estarem esperando algum dispositivo de entrada e saída. Quando o processo passa muito mais tempo executando instruções do que parado esperando por entrada e saída, a gente diz que esse processo é um processo CPU-bound, ou seja, ele tem a tendência de usar muito a CPU. Quando, ao contrário, um processo executa algumas poucas instruções e passa muito tempo, tem muitas solicitações de entrada e saída, a gente diz que esse é um processo I/O-bound. I/O vem de input-output, que significa entrada e saída, né? Significa dizer que é um processo que tem uma tendência a ficar por muito tempo esperando dispositivos de entrada e saída ficarem prontos para ter acesso a esses dispositivos, certo? Então é isso que acontece, tá? Um processo CPU-bound, o que acontece aqui, esse gráfico que vocês estão vendo, ó, é a frequência, tá? E a duração do burst, por exemplo, de CPU. O quanto tempo, quantas vezes ele ficou executando versus quantas vezes ele passou esperando, ok? Esperando um dispositivo
de entrada e saída. Então ele passou um tempão executando, caiu e ficou esperando por um dispositivo de entrada e saída, certo? É claro que existem também processos mistos, que eles dosam bastante executar no processador e executar e esperar dispositivos de entrada e saída, tá? Então, exemplos de aplicações de CPU bound, né, que executam muito mais do que fazer acesso ao dispositivo de entrada e saída, são aplicações científicas, ou seja, aplicações que têm pouca interatividade com o usuário. Normalmente, aplicações que têm muita interatividade com o usuário, elas são I/O bound. Por quê? Porque eu tenho que exibir muitas coisas na tela, ler muitas coisas do teclado ou do mouse, da interface do usuário, versus o número de instruções que eu tenho que executar. Enquanto que aplicações científicas não. A gente dá uma entrada para elas, elas passam muito tempo executando para gerar uma única saída e acabou, né? Então são aplicações que têm uma natureza bem diferente de outras aplicações I/O bound, como por exemplo aplicações que fazem muito acesso a dados, aplicações de banco de dados, tá? Ou aplicações realmente com muita interação. Ok, a gente falou com o que acontece na criação de um processo, as naturezas de funcionamento durante a execução do processo, o escalonamento, e se ele é CPU bound ou I/O bound. E vamos falar o que acontece agora quando termina um processo. Tá? O final da execução de um processo ele pode ser normal, ou seja, o processo simplesmente terminou o que ele queria fazer. E aí ele termina e vai para o status de encerrado e acabou. Mas ele pode terminar também por erro, tá? Um Stack Overflow, por exemplo, uma divisão por zero, falta de memória suficiente. Tudo isso são razões para terminar um processo. Eu posso terminar um processo, né? Também com a necessidade de liberar esses recursos que estão alocados ao processo. Eu não posso fazer com que um processo termine sua execução e fique prendendo algum recurso, porque algum outro processo pode precisar daquele recurso. Então, eu tenho que garantir que isso acontece. Existe também a ação de matar processos, tá? Para quem utiliza o Windows, você pode ir lá no gerenciador de processos, ir lá e mandar terminar a execução de um processo. No Linux eu posso usar o comando kill, por exemplo. Kill forçadamente, tá? Kill -9 e eu mato aquele processo no Linux ou no Unix, tá? Eu posso matar o processo por resultado de logoff do usuário também. O usuário saiu, eu quero matar todos os processos que estão ali. Depende da implementação do sistema operacional. Certo, pessoal? Então, isso é uma maneira que pode terminar um processo. Lembrando que se um processo está em execução, tá, pessoal? E de repente ele precisa de um recurso, um acesso a um dispositivo de entrada e saída que não está pronto ainda, o que quer que seja, ele não termina a sua execução, tá legal, pessoal? Ele passa para um status de espera, no qual ele fica esperando que aquilo que ele requisitou fique pronto. E aí sim ele passa para o status de pronto, podendo ser novamente executado. Tá? Mas ele não termina a sua execução. Vamos falar rapidamente também sobre relacionamento de processos. Tá? Existem processos independentes, onde não há nenhum vínculo entre eles. Tem um processo do Google Chrome, por exemplo, e o Microsoft Word, eles não têm uma relação nenhuma entre os dois. Eles não compartilham arquivo, não compartilham dados e assim por diante. Mas existem também grupos de processos, onde existe algum relacionamento, como filiação. Eu posso ter processos que são pais de outro processo, tá? Eu também posso ter processos que compartilham recursos. Nesse momento, eles estão compartilhando um determinado recurso do sistema, tá? Então, existe uma relação entre os dois. Ou pode ter uma relação de dependência. Eu tenho um processo que está esperando a resposta de um outro processo. Isso pode acontecer também, tá legal? Então é isso, pessoal, para a aula de hoje. Essas são as referências. E até a próxima.